Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no Força Absoluta, o programa de entrevistas aqui do canal Força Ultral hoje para a primeira entrevista. Episódio 1, nós vamos entrevistar um dos caras mais fortes no Brasil atualmente, que assim, vai simplesmente estar no próximo Arnold Strongman Classic lá em Ohio, aquele mais importante mesmo. Então vai ser um prazer imenso ter esse atleta aqui, vocês vão ver, um atleta de Strongman. Vai ser muito legal. O primeiro episódio aqui da nossa entrevista. Só esperar ele chegar aqui. Então, assim, primeira entrevista aqui vai ser no Instagram. E depois vai ser colocado lá no YouTube e tudo mais. Mas vamos seguindo. Para quem não conhece, prazer, me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Ultral. E esse canal, né, tanto Instagram, tanto YouTube, é só exclusivo, né, para falar sobre treino de força, strongman, powerlifting e halterofilismo. Esse canal aqui não se trata de mais um canal maromba aí no Brasil, é realmente um canal 100% dedicado a falar sobre o mundo da força. Se tu não se inscreveu lá no canal do YouTube, vai lá, tá o link, tá no perfil depois dessa live, dá uma conferida, tem muito vídeo, muito conteúdo lá te esperando, beleza? Então, daqui a pouco aqui nós vamos falar com o próximo atleta, né, o atleta de Strongman aqui, que a primeira entrevista para nós estrearmos essa série Força Absoluta. Então, só espera ele chegar aqui para a gente começar. Deixa eu ver aqui. Beleza? Então, se possível, já compartilha essa live, beleza? O pessoal já ir conhecendo aqui o canal Força Ultral, essa entrevista que vai ser bem legal. Vou trazer várias perguntas aqui para ele, né, sobre o Strongman em si, sobre o atleta, né? A gente saber mais, né? Além, né, do que a gente vê ali, né, de peso levantando, né, de tracionar caminhão, a gente conhecer um pouco mais a perspectiva, a mentalidade de um atleta de Strongman aqui no Brasil. Beleza? Daqui a pouco ele deve entrar aí. Abominável, salve! Só esperando aqui dar certo, vamos ver se estou tentando aqui a conexão com ele. Mate, tá aqui. É óbvio. Ai, eu aceitei aqui. Oi, Heitor, eu acertei aqui. Não sei por que não apareceu. Vou te enviar a solicitação. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu te convidei. Ver isso aqui. Vai. Tá acontecendo. Fala pessoal, beleza? E aí, tá me Heitor, vendo aqui? Olá, tá me ouvindo aí? tô certinho. Porque eu não tô te vendo aqui, só tô te ouvindo. Então, aqui no meu, pelo menos,
Eu tô me vendo e vendo você. Tem que perguntar pro pessoal aí que tá assistindo para ver se eles estão me vendo também. Pessoal, vocês estão vendo o Heitor também? Eu só estou vendo eu mesmo aqui e vocês passando. Problemas técnicos. Eu até coloquei um óculos aqui para parecer mais inteligente. Provavelmente você nunca me viu de óculos, eu nem preciso usar, porque é só um óculos de Miguel aqui. Ah, estão dizendo aqui que estava vendo os dois. Cara, se o pessoal aí tá vendo os dois, não importa, né? É o que importa, quer dizer, né? Se eu não tô vendo aqui, não importa. Isso, e aqui eu tô conseguindo te ver, tô me vendo, então acho que tá tranquilo. Então tá, então vamos seguir aqui do jeito que tá mesmo, né? E Maravilha. beleza. Então, pessoal, esse aqui é o Heitor Alves, atleta de Strongman na categoria até 90 quilos. Só apresentar alguns dados rapidamente. Atleta de Strongman, categoria até 90 quilos. Vice-campeão do Arnold South America 2022. Vencedor atual, né, em 2023, desse Arnold South America. Vencedor do Static Monsters Brasil 2022, para quem não sabe é log mais deadlift. E vice do Static Monster lá de 2023, lá de Londres. Então, assim, é o cara de Campo Grande para o mundo, né? E aí, aqui vamos trazer algumas perguntas aqui para o Heitor, para ele responder, o atleta de Strongman responder, mas, primeiramente, cara, Heitor, eu queria te agradecer aqui. Eu já te agradeci pessoalmente, mas eu queria te agradecer publicamente, porque esse cara aqui, pessoal, ele fez muitas coisas assim que nem pessoas próximas em questão de ajudar o canal fizeram. Então, o cara fez uma verdadeira diferença na minha vida para ajudar o canal a crescer, compartilhando, divulgando, falando para as pessoas nos eventos que ele conhecia. Fora também, me ajudou demais num momento complicado, né, pessoal que eu vivi. Ele foi um cara assim que foi enviado por Deus no momento certo, na hora certa, com a palavra certa para me ajudar. Então, Heitor, aqui eu queria publicamente te agradecer, cara, porque tu é um cara diferenciado que as pessoas têm que saber sobre. Tu é um cara que merece que teu nome seja divulgado, que as pessoas saibam quão boa pessoa tu é, cara. Então, muito obrigado mesmo. Beleza? Obrigado pelas palavras. Você não consegue ver aqui, eu tô chorando. Sou muito motivacional, né? Tudo que eu fiz aí foi de coração. Você é louco, você merece demais. Como eu te disse já, você é um canal gigantesco já. Só que você tá nesse processo, você não sabe ainda. Fica tranquilo, daqui um tempinho você vai ver a magnitude que é isso aqui. Seu conteúdo é muito bom. Muito íntegro, muito verdadeiro, então continua fazendo o que você está fazendo, está no caminho certo. A gente precisa de pessoas como você também para divulgar esse esporte que é muito bacana. Infelizmente a gente não nasceu num país onde é que existe uma massificação do esporte de força, então a gente tem que construir ela. Isso é verdade, isso é verdade. Mas juntos, né, vamos fazer o esporte de força como um todo crescer, né, cara? Amém. Então, vamos começar a entrevista, então? Bora lá, tô preparado. Beleza. Tu poderia, né, cara, tá matando, roubando, se prostituindo, mas tu escolheu ser atleta de Strongman. O que te fez te interessar pelo Strongman, cara? A minha primeira experiência onde eu descobri que existia um esporte chamado Strongman foi pelo Força Bruta, no Brasil aqui mesmo, né? Todos os anos eles fazem, na Rede Globo, antigamente eles traziam nossos ótimos atletas, né? Como o Raul não veio esse ano, veio vários atletas assim, né? Mas o que me chamou a atenção quando eu assisti foi o Brian Shaw. Então ele era novão, eu era bem guri assim na época e eu vi aquele cara de quase 200 quilos jogando aqueles barris lá na estratosfera. E eu falei, cara, existe isso aqui é muito bacana. Só que eu nem imaginava que existiam categorias mais baixas. Então aquilo ali ficou na minha cabeça. Achei bacana, muito legal. Sempre que tinha o Força Bruta eu assistia, né? Conheci o Marcos Ferrari, que hoje eu conheço pessoalmente. Ele que trouxe aí o que é o organizador do Arnold atualmente. Então abriu muitas portas aqui para mim. Bravo, quando tudo era mato, né? Exatamente. Então você via ali
o Ferrari ele com 110 quilos ali, competindo com o pessoal de 200 quilos e sendo mais competitivo. Então ele foi o cara, e é o cara mais forte aqui do Brasil, que ajudou muito o Strongman ser o que é hoje aqui no Brasil, que está começando ainda, mas já tá aí melhorando bastante. Essa foi... Massa. Mas vamos lá, vamos continuar. Tu acabou, né? Oi, desculpa. Pode continuar. Pode falar. Não, exatamente. O meu começo foi basicamente vendo o Brian Shaw no Força Bruta e falando, caramba, velho, que da hora, eu quero fazer isso, só que eu não sabia que dava para uma pessoa da categoria T90 fazer isso, nem sabia que existiam essas categorias, para mim era algo bem novo. Pois é, o Brian Shaw, né, que recentemente se aposentou, né, que tem uma característica de ser um atleta extremamente meticuloso, detalhista, e como eu já te falei em off, eu vejo muito dele em Tito, tem essa característica de estudar muito ali, os eventos, tudo certinho, tem realmente, a inspiração foi realmente bem forte. Mas vamos lá. Segunda questão aqui, né, tu acabou de voltar, né, do Static Monsters, né, lá de Londres, né, log mais deadlift. Conta um pouco como é que foi a experiência, né, como foi a tua performance, os atletas dos outros competidores de outros países, né, o evento em si, como é que tu classificaria? Maravilha, vamos lá. Tem um atleta aqui, o Marlon Machado, depois quero falar um pouquinho sobre ele. Ele está indo para os Estados Unidos agora, sábado, competir lá nos Estados Unidos, então vai ser tipo uma experiência muito bacana também, quero falar um pouco sobre ele. É o nosso capitão, nosso presidente da equipe. Mas sobre o Static Monster, foi uma experiência assim que é surreal, né? Imaginar que o Strongman, que não é um esporte tão divulgado aqui no Brasil, me deu a oportunidade de conhecer o Reino Unido. Eu senti assim muito abraçado pelos competidores. Eu acho que é uma característica do Strongman, essa amizade, né? Todo mundo quer que o atleta faça porque entende que é ele contra ele mesmo. Então, assim, eu sempre entendi isso e eu aplico isso, né? Por mais que o atleta vai fazer mais carga que você vai torcer para ele, cara, ele tá fazendo a maior carga dele, não a maior carga minha. Eu preciso chegar até ele para que eu seja competitivo e que possa ganhar, né? Porque o meu objetivo também é ganhar. Mas então, primeiro, os atletas extremamente bacanas, o pessoal muito parceiro ali em qualquer necessidade, pô, equipamento aqui, vamos lá, e dando força. A organização extremamente maravilhosa, o Dan, que foi o responsável por Londres, deixou, assim, um campeonato profissional, assim, não perdia para nada, assim, então essa experiência foi absurda. Em relação à dificuldade, eu vi que tinham ótimos atletas, né? Como são 20, acho 23 ou 25 países que fazem a classificatória, né? A qualificatória, nem todos os atletas, né, conseguiriam ir para Londres, né? Então foram 7 atletas da minha categoria. Teve o atleta que ganhou o Super Ed, que ele conseguiu ali, acho que fazer 390 quilos sem macaquinho de força. Isso é impressionante. Eu nunca tinha visto algo tão forte para um atleta da categoria T90. Então foi um prazer muito grande conhecer ele também. Pode seguir aí alguma pergunta. Eu sei que você não está me vendo, às vezes é um pouco mais difícil o feedback, assim, né? Mas beleza. Falou aí da comunidade de Strongman, realmente a comunidade de Strongman é um negócio espetacular, viu? É diferenciado mesmo. Mas, seguindo, Heitor, tu é um cara, assim, que é um atleta de Strongman. Tu respira o Strongman e, além de ser atleta, tu trabalha com algo que é totalmente ligado ao esporte e ao treino, né, de modo geral, né? Então, conta aí, né, pro pessoal um pouco sobre o seu trabalho, fora ser um atleta de Strongman. Beleza. Bom, o próprio Strongman me levou a mudar minha profissão. É óbvio que não foi exatamente nessa ordem, assim, mas falando vocês vão conseguir entender. Eu fui barbeiro durante 13 anos e, por um acaso, eu comecei a me interessar com produtos de couro, né? Ia fazer um coldre para as minhas tesouras, para guardar as tesouras ali, e eu queria que fosse de couro. E eu sempre gostei muito, sempre fui muito autodidata, né? Então, grande parte das coisas que eu desenvolvi foram ali fuçando. E eu comecei a fazer alguns trabalhos em couro e eu vi que no Brasil a gente era muito pobre na qualidade dos equipamentos de segurança. Depois que eu já tinha me tornado Strongman, né? Um praticante de Strongman.
Então eu ficava olhando os cintos da SBD, que são cintos com aquelas fivelas de alavancas, da Pioneer, e eu falava, cara, a gente precisa disso aqui para cá. E não existia. Agora tá pelo aumento do powerlifting, né? Ele tá numa crescente muito grande. O pessoal começou a fazer agora. Mas nesse meio tempo, eu mexendo com couro, comecei a me interessar. E hoje eu fabrico os cinturões tanto para strongman, para powerlifting, para o pessoal do bodybuilding também. E sempre pensando em passar uma informação correta, né? Ó, quando que você vai usar o cinturão? Não é esse sentido, não é essa proteção que ele gera. Você precisa saber fazer a manobra de bracing, que vai ser o que vai consolidar essa necessidade. Você não vai utilizar em qualquer momento. Então hoje eu sou fabricante de equipamentos esportivos. Então eu estou mostrando para o pessoal aqui um cinto de strongman. Ele aqui, pessoal, ele tem 2 centímetros de espessura. Esse aqui é extremamente grosso, tá? E aqui eu consegui desenvolver uma fivela, que é uma fivela fabricada artesanalmente, para conseguir suprir essa necessidade, porque os atletas de força, eles gastam muita energia para colocar o equipamento e a gente precisa poupar essa energia para conseguir colocar toda essa energia no implemento, no evento. Então, eu sou muito feliz de poder trazer isso aqui para o Brasil. Então, eu sou muito realizado por isso. E o Strongman me trouxe isso. Ele fez eu viver. Hoje eu vivo só dos meus equipamentos de couro, os straps, os cinturões, esse tipo de coisa. Então, o Strongman mudou minha vida. É isso. Massa demais. E realmente, pessoal, cinto com essa alavanca, cara, eu só vi realmente o Heitor aqui no Brasil. E também straps, né? Forma de 8, né? Figure 8 straps. Também é a primeira vez que eu vi aqui no Brasil, foi com ele. Então, pessoal, vocês estão atrás de cinto, straps, procura o Heitor, tá? Realmente, não é porque é amigo, não. Realmente o trabalho dele é muito bem feito, muito diferenciado. E tu tem planos de aumentar, digamos, a linha de produtos? Sim, tenho sim. Eu já estou me organizando para eu comprar uma máquina de costura para que eu consiga fazer cotoveleiras e joelheiras de neoprene. Porque eu também quero estudar bastante sobre isso para trazer o máximo de tecnologia que faça com que gere um suporte muito bom para o pessoal e que eu também possa entrar nessa área, que eu acho que tem tudo a ver ali, para o strongman, para o powerlifting. Então, que são equipamentos extremamente caros, né? A gente vai comprar uma máquina dessa só para costurar, custa mais de 20 mil reais. Então, tem que ir indo aí passo a passo. Eu já coloquei agora munhequeiras para crossover. Às vezes um atleta, ou até um praticante de musculação, tem uma hipocondilite, ou ele tem ali alguma lesãozinha no antebraço, e ele vai ter que ficar poupando esse volume de trabalho, e ele pode utilizar ali para fazer um treinamento de ombro, um bíceps, um tríceps, ou qualquer tipo de treinamento ali para que ele não fique forçando tanta pegada, e utiliza essa pegada aí em momentos que realmente ele vai ter que segurar o equipamento com a mão, que nem no Static Monster, como eu fiquei ali 3 meses me preparando, às vezes quando eu ia fazer o log, na hora de fazer o rolamento, eu fazia ali uma flexão de punho, uns 110, 120 quilos, porque eu não estava aprendendo tão bem com a munhequeira, às vezes é por um vacilo, então acabou me gerando uma certa lesão que eu estou tratando ela, né? Foi mais um desgaste, assim, nada crônico, mas então essa munhequeira está me ajudando, a caneleira de couro, para as meninas também fazer algum treinamento no crossover para glúteo, adutor, o que seja. Então eu já estou expandindo aos pouquinhos os equipamentos, basicamente isso. Que particularmente no Strongman tem uma série de equipamentos que acaba se usando, né? É um esporte muito diversificado. Pô, então, muito sucesso para ti nessa sua empreitada aí, nesse seu trabalho, viu, cara? Mas vamos seguir. Quais são as suas aspirações no esporte, Heitor? Então, eu venho acompanhando as melhores competições de mais alto nível, né? Uma delas é a Oficial Strongman Games, que realmente trata os atletas de categoria mais baixa como profissionais. E isso me deixou muito contente em ver ali que eu mesmo não sendo um atleta Open, né, onde é que realmente está tudo certo, um Open está lá no topo, porque ele realmente é o supra-sumo da força, né, quando a gente pensa em grandes cargas, visivelmente falando, né, porque tem muito espectador que não entende que às vezes um atleta de 80, 90 quilos, ele é mais forte em relativa
do que um atleta open. Mas quando a gente olha no show, é um cara carregando 500 quilos e vai ser 500 quilos, não tem boca. E tá tudo certo. Mas eu tô olhando a Oficial Strongman Games, eu já tô analisando, como você disse ali, que eu gosto muito de estudar, então eu tô vendo quem são os atletas hoje, quem tá ganhando, quais são as cargas estão aumentando demais. A Upstairs da categoria até 90 quilos, a última Upstairs foi para 200 quilos. Essa foi a carga colocada nos caras da Open aqui no Arnold esse ano. Então, para você ver como que o nível tá alto. Então, o meu anseio aí é corrigir algumas provas para que eu chegue a ser competitivo, né? Continuar melhorando aquilo que eu já sou bom, porque é aquilo que também vai me ajudar bastante. E também sair viajando aí como o Mylon, que vai para os Estados Unidos, quero competir nessas competições, que nem a Caos também, uma competição que teve há 2 meses atrás. Eu vi atletas de grande nome aí nas categorias mais baixas, com um nível extremamente alto. Então, eu estou focando nisso aí. Oficial Strongman Games, Caos, entre outras competições do tipo. Nossa. E a gente não pode esquecer do Arnold, né? Que vai vir, né? Tá classificado, certo? Estou classificado para o Arnold agora 2024, bem lembrado. Tenho que correr atrás do meu visto para que eu consiga ir para lá. Então é um momento ali um pouco delicado que o Mylon conseguiu. Tá um pouquinho chato para conseguir o visto, mas eu espero conseguir. E conseguindo esse visto, com certeza. O Mylon também está classificado, ele ficou em primeiro na categoria da 105 no Arnold. Massa demais, cara. Esse ano. Então a gente já tem certeza que ele vai. E vai ser uma experiência muito, muito bacana. É um nível muito alto também. O pessoal de fora aí, eles estão bastante tempo treinando, né? Eu conversei com o CG, que é um cara da categoria T90. Até ontem ele bateu, acho que foi na Texas Bar, 375 de terra do chão. E eu conversando com ele, o pessoal é muito bacana. Ele falou que, pô, já tem 9 anos que ele tá nessa caminhada. Ele tem um log na categoria T90 de, se não me engano, 150 quilos. Uma coisa absurda, assim, pra categoria T90. Posso estar enganado, se 160 ou 150, mas é muito pesado. Vamos seguir. Bora. A gente está tratando aqui sobre Strongman, suas aspirações e tudo mais. Agora, como tu enxerga o estado do Strongman aqui no Brasil atualmente e quais são as suas expectativas para o futuro? Tanto masculino quanto feminino. E feminino também tem crescido razoavelmente, não só no mundo, né, mas aqui no Brasil também, né? Sim. O Strongman, ele vem crescendo de uma maneira no qual os atletas, né, que vêm competindo, eu posso falar por mim, pelo Mylon, pela Moki, existem algumas equipes aqui no Brasil, mas não são muitas, né? O esporte ele acaba dependendo desses implementos que são muitas vezes caros, é um investimento que a gente precisa fazer. Eu falo por mim, pela minha equipe, que a gente está sempre investindo. Eu vejo em dois aspectos de crescimento, né? O CrossFit trazendo mais implementos de Strongman, então o CrossFit já é um esporte massificado aqui, então eu posso dizer que atletas que gostam mais de força, que olham pelo CrossFit esses implementos e se apaixonam, pode ser que ali ele consiga trazer mais atletas. E aí um outro âmbito também são os Power Builders. Se a gente conseguir, né, tanto você, quanto eu, quanto o pessoal que gosta do Strongman, começar a dar mais ferramentas, né? Vamos explicando que se o atleta ele conseguir fazer um treinamento geral de movimentos que vão gerar transferência de força para os implementos, quando ele chegar numa competição, por mais que ele não tenha ali tanto contato, ele consegue ter bons resultados. E aí vai despertar essa vontade, porque o esporte Strongman ele é absurdamente apaixonante, assim, é muito desafiador. E aí essas pessoas vão começar a ir atrás, a investir mais. E, em paralelo, a gente precisa que também outras organizações façam isso. Então eu vejo assim um caminhar não tão rápido como o powerlifting, porque já é mais fácil, porque são os 3 movimentos básicos, é possível fazer na academia, não é algo tão complexo em relação aos implementos, né? Pô, você vai jogar uma bola no chão, você quebra o chão, então não é todo lugar que alguém vai deixar você quebrar o chão ou ter todo aquele aparato para que isso não aconteça. Mas eu acredito que essa crescente aí dos atletas focando e divulgando vai fazer com que venha a aumentar o Strongman. Basicamente é isso que eu penso atualmente do Strongman.
Mas veio uma pergunta agora. Campo Grande virou a capital do Strongman, né? Porque o que sai de Strongman bom aí, impressionante. Cara, então, eu espero que sim. Eu, na categoria T90, atualmente no Brasil, tenho as melhores marcas, né? As marcas atuais estão comigo. O Mylon, da categoria T105. O nosso atleta Flávio Nunes, agora que ele foi para Cuiabá, também está muito pertinho de se tornar aí um atleta profissional. Ele foi o primeiro a ser classificado no Força Bruta, que foi aquele campeonato no qual eu descobri o Strongman. Então, como tinham atletas que nem o Ferrari e o Thiago Aparecido, normalmente eles representavam a gente quando vinham, o pessoal de fora. E aí eles decidiram fazer uma seletiva porque a quantidade de atletas da Open ela aumentou e eles acharam nada mais justo do que fazer uma competição ali que foi o Force Movement. Quem está conseguindo me ver consegue ver ali que eu tenho um troféu ali do Force Movement que eu fiquei em primeiro na categoria. Tem minhas medalhas aqui, alguns troféus ou troféus. E então o Flávio também é muito bom. Então posso dizer que aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tem bons atletas de strongman. Nossa. Vamos continuar. Agora uma pergunta assim mais pessoal. Qual é teu top 5 aí de maiores strongman de todos os tempos? Vamos indo do quinto pro primeiro para gerar uma certa expectativa. Tá, beleza. Quando eu escuto sobre o strongman, e aí eu fui dar uma pesquisada nesses anos que eu venho estudando e treinando, eu posso dizer que o Mário, né, ele seria um dos top 5 porque ele trouxe o strongman para um outro patamar. É claro que a gente vê também a estrutura de provas aumentando, cada vez ficando mais difíceis, né? Então tem essa correlação também, então não posso deixar isso. Então, vou dizer que em relação à estética, ele é um cara que eu acho muito bacana, né? Que ele tem um corpo estético, que ele mostra que a força ela pode se acompanhar. Eu colocaria ele no top 5, mesmo ele sendo um dos mais fodas, assim, é que eu tô lembrando mais dele. Porque eu não acompanhei tanto, então não posso chegar e falar assim, é ele aqui. Eu vou falar mais dos caras que eu acompanhei, porque eu acho que faz muito mais sentido. Então, aí vem, eu colocaria ali Marius, o Ralph, o Thor, por mais que o Thor seja quem é o Thor, porque é indiscutível que ele seja um cara extremamente foda, ele é extremamente foda, ele é uma aberração, eu colocaria o Marius, aí o cara fala, puta, que top 5 fila da mãe, né? Mas é uma questão assim mais de pessoal do que eu acompanhei. Porque senão eu só ia pegar na internet ali quem são os mais tops e colocaria. Então, é o que o top 5, meu top 5. Eu colocaria ali o Marius, colocaria o Ed Hall, colocaria o Thor, aí eu colocaria os Idrunas, porque os Idrunas, aí sim os Idrunas, quando a gente pensa em realmente trazendo lá de trás muita força, então, tipo assim, vamos dizer que quando o Ed Hall e o Thor vieram nessa crescente, ela foi puxada por atletas que tiveram que fazer esse aumento. Então, o pessoal tem que entender isso também. Vamos supor, toda vez que se bate um recorde, esse recorde ele começa a ser como uma régua para que os atletas subsequentes eles tenham que puxar mais. Então, vamos dizer assim que os Idrunas, ele veio puxando, entre outros atletas também, para que o strongman fosse cada vez mais forte. E aí o Brian Shaw. Entende a lógica da coisa? Essa crescente, vamos supor assim, se a gente for pensar em um cara extremamente completo, Ralph Thor, e ele tem a estrutura do strongman, ele é o cara realmente um dos mais fodas, extremamente completo, só que para ele ficar desse jeito, os caras que vieram atrás, eles tiveram que vir puxando o strongman para ele ficar cada vez mais forte, para que ele colocasse uma régua bem alta para que esses caras conseguissem fazer o que eles fizeram. É uma visão um pouco diferente, né? Eu não sei se você já tinha pensado por esse lado, mas é mais ou menos isso aí. Tá, então, só organizar. Então, em quinto ficaria o Marius. Mas o pessoal vai ficar bem bravo comigo, mas essa questão de que eu falo assim... Não, só quero saber a ordem mesmo. Marius, a gente colocaria o Ed, aí colocaria o Bjorsen, aí colocaria os Idrunas e o Shaw, porque o Shaw me fez... Tá onde é que eu tô hoje aqui e eu coloco ele. Aqui, tu falou aí sobre essa questão de atletas puxarem o esporte, né? A gente pegar aí, né? Anos 2000, Marius Pudzianowski, dominância, né? World Strongest, maior diferença de pontos do primeiro para o segundo colocado. Aí depois dos anos 2010, ele é aquela briga absurda entre Brian Shaw
e Zydrunas, que realmente elevaram o patamar de força mesmo, né? Os eventos começaram a ficar mais estáticos, e até veio também a ascensão do Arnold Class, que acabou ajudando muito disso, né? Que é estaticamente mais pesado. Mas eu vou te falar que o meu top 5 não mudaria muito. Fico Outro contente. momento. É que eu queria trazer essa visão, né? Porque às vezes o pessoal tem que entender como é que o esporte ele vai se desenvolvendo, né? Não quer dizer que o Speedrun foi um dos maiores, né? Quando a gente pensa, a gente sempre vai pensar no Max. Mas como que o esporte foi desenvolvendo? Como você falou, Zydrunas e Brian Shaw lutando ali, cada vez colocando mais carga e o pessoal tendo que vir atrás aí. Então, quem veio, Pois não, é. a gente não descaracteriza. Fala assim, cara, o Ed fez o que fez com o recorde do Terra, o pessoal tá puxando aí para tentar chegar a 505. O Thor foi lá e fez tudo que fez com todas as provas que ele domina pra caramba, mas isso só aconteceu justamente porque vieram outros aí que puxaram o esporte para esse nível que tá hoje. Basicamente isso. Eu não sei se tu tem assim, ó, a mesma opinião que eu, mas se o Ralph Thorbjornsson não tivesse se aposentado em 2020, após o Iceland Strongest Man, eu acho que ele poderia, assim, o único cara que, assim, que eu vejo assim, como tinha potencial, ou tem, né, que vai retornar ano que vem, né, para, digamos assim, ser o maior strongman de todos os tempos. Sim. Tipo, potencial. Isso. É porque exatamente esse é um ponto legal, que você já tocou em um outro ponto, né? É igual que nem o Matheus, né? Pô, ele tem um potencial gigantesco, só que ele foi tendo azar. O Thor, no caso, ele decidiu ali, pô, eu vou cuidar da minha família, tenho meus filhos aqui, mas ele tem o potencial de ser, fala assim, cara, é Thor aqui, porque ele tem toda a estrutura que um Strongman precisa, né? Ele, se você olhar todos os eventos, ele é extremamente dominante em todos os eventos. Eu não sei se você... Se ele tiver algum evento aí que você pode falar, cara, ele é ruim nesse evento, você me fala. Eu não consigo lembrar. Então, mas basicamente eu concordo com você. Se ele tivesse continuado aqui, a gente conseguiria estar falando só do nome dele. É que ele conseguiu falar assim, eu ganhei uma vez isso aqui, eu ganhei algumas vezes isso daqui, eu fiz aquele pacotão igual o Martin Lisses falou, né? Falou assim, pô, ele tinha falado numa entrevista das competições que ele queria ganhar, ele ganhou e ele deu uma sossegada, né? Porque ele teve aquela lesão lá, então ele falou, bom, eu ganhei. Ele é de 2018. Foi a maior dominância de uma atleta de strongman no ano inteiro. Uma coisa absurda. Deu tudo. É isso. Então, vamos continuar? Ótimo, vamos continuar. Agora falando de tu mesmo. Agora a autocrítica, a avaliação de si mesmo, que tu é um cara que naturalmente faz isso. Quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes como atleta de strongman? Bom, meus pontos fracos aí tem um pouco a ver com a minha própria altura e a categoria que eu tô. E também com a estrutura, né, dos esportes no Brasil. Como eu sou um cara da categoria T90 com 1,84 m, eu preciso ser bem atlético. Eu sou normolíneo, quase longilíneo, então eu tenho uma envergadura grande. Para movimentos acima da cabeça, como log e press, eu tenho esse como um ponto fraco. Então é algo que eu tenho que melhorar bastante. Eu já venho melhorando, meu log ele melhorou bastante. Olhando a nível mundial, eu estou mediano, baixo, mas eu consigo compensar nas outras provas. Eu tenho uma dominância do meu terra hoje, porém eu vejo o pessoal aí de fora e o pessoal é muito forte. Então meu terra alto seria meu ponto forte, porque aí em treino eu já consegui colocar 406 quilos num terra aí barra Excel com 42 centímetros de altura, que seria para o Static Monster. Então eu estou nos melhores terras do mundo aí, quando a gente pensa na categoria T90. Eu sinto, né, um bom desenvolvimento de provas de racing. Nossa equipe ela gosta muito dessas provas, então eu vejo assim que são provas que eu tenho facilidade. Então é só ir aplicando essas cargas que estão aumentando. E digo aí que meus pontos fracos realmente são movimentos na cabeça. Apesar de que o dumbbell gigante, né, eu tenho uma marca aí de 90 quilos que eu consigo, acredito que eu consiga chegar ali até uns 100 e poucos quilos treinando bem. Então, por mais que tenha dificuldade no Viking Press, nos movimentos de log, pelo menos no movimento ali unilateral, eu tenho uma certa crescente. Mais ou menos é aí que eu me vejo. Trabalhando meio geralzão, melhorando mais a parte superior e aproveitando o terra, que é um ponto mais forte meu. E algo importante no strongman, como tu classificaria a tua pegada, força de pegada, resistência de força de pegada, que é muito usado, né, no strongman? Então, eu acredito que ela seja relativamente boa, com um farmer, né, para corrida, acho que seria o melhor
melhor exemplificação de força de pegada, porque é uma força de pegada onde você tem que correr ainda com o implemento. Eu consigo aí colocar aí uns 300 quilos e sair correndo, segurando na mão sem os straps. Para a categoria T90 é uma pegada boa, porque normalmente as provas de corrida assim, com Farmer Frame, elas vão chegar a 280 quilos, elas não chegam a 300. Acredito que nos próximos anos venham a chegar. Nossa. Agora vamos uma pergunta um pouco diferente. Vamos supor que a Rogue chegou e te deu um cheque em branco. Falou, Heitor, ajeita essa competição aqui para mim. Então, na sua opinião, como seria, né, para avaliar assim, bem um atleta de Strongman, que é ser um atleta de Strongman, quais eventos que deveria ter na competição, quantos dias, né, que deveriam ter, né, se 1, 2, 3, quanto for, se ter grupos ou não, né? Porque a gente tem The World Strongman tem grupos, Arnold Strongman Classic, por exemplo, não. Como que seria realmente uma competição para avaliar um Strongman de verdade? Quais eventos que deveriam estar presentes? Caraca, que pergunta boa. Eu acredito que colocaria em 2 dias, para que o primeiro dia fossem uns eventos mais de força, porque aí, como o atleta ele vai ter um desgaste no sistema nervoso central, é mais interessante a gente colocar eventos de força máxima no primeiro dia e eventos de racing ou eventos de pegada no segundo dia. Então, quantos eventos cada um dia? Eu colocaria os eventos mais clássicos, assim, a gente pode elencar. Colocaria um log lift máximo, ou ali para repetições, mas como eu estou falando em força máxima, seria mais interessante para uma repetição ali, para ficar mais interativo, mais em show, cargas crescentes, né? Então, seria ali, o cara coloca ali um 180 e vai até o cara chegar na carga máxima. Seria um log, faria um terra do chão, que eu acho que é um máximo também nessa pegada, 2 eventos aí. Terra, faria cangalha, mas na cangalha seria no segundo dia. Peraí, essa pergunta me pegou de Tudo bem, tudo bem. Colocaria terra, colocaria um log, colocaria uma prova de arremesso, então ela ainda precisa de explosão, eu colocaria no primeiro dia também. Colocaria mais uma prova de força aí que eu não estou conseguindo pensar muito bem nessa daí, mas colocaria mais alguma prova de força. Não sei se colocaria uma bola, talvez seria uma prova interessante também. Acho que colocaria isso aí. Log para máxima, naquele rodízio, colocaria um terra baixo do chão para o pessoal ter uma noção do que está acontecendo ali. Colocaria arremesso, porque é uma prova de explosão, e eu acho que no segundo dia já ficaria mais difícil da pessoa expressar toda ali a sua força explosiva. E colocaria as bolas, normalmente o pessoal coloca no último, mas colocaria essas 4 provas no primeiro dia e colocaria provas de racing no segundo dia. Eu colocaria ali uma cangalha no primeiro evento, para o pessoal gastar mais essa energia com um evento que seria um pouco mais difícil. Aí colocaria uma prova de pegada, que pode ser um frame. E dá para colocar mais alguma coisa, mas eu acho que isso aí seria o suficiente. Poderia ser um Hercules Holding também, né, que seria ali uma finalização ali de pegada, de movimento estático. Eu acho que completaria bem. Eu acho que seriam provas legais. É claro que eu não tenho muito tempo para pensar aqui, mas acho que essas seriam provas que eu faria. Deu para ter uma noção aí? Eu acho que poderia também assim, colocar outra prova de pressão vertical, né, o dumbbell. Eu esqueci vários, o dumbbell. Né? Eu adoro o dumbbell. Eu esqueci porque eu estava pensando em alguns outros. E eu colocaria o dumbbell no primeiro dia também. Então eu deixaria... É porque eu fico imaginando muito no sistema nervoso central. Porque assim, é mais fácil vai descansar para outro dia. Fala, cara, é muito melhor você dar um pouco de tempo entre um e outro ali, que o cara ainda está capaz de fazer força, e no segundo dia colocar provas ali que ele vai trabalhar mais a resistência de força, essas corridas, porque por mais que ele tire um pouco da performance, ele conseguiu dar o máximo ali naquilo que vai realmente fazer a diferença. E é óbvio que é meu ponto de vista, né? E aí cada um tem o seu. Mas então seria mais ou menos aqui uns 8 no total, né? Realmente, a gente olhar aí, tem só avaliando força máxima, força explosiva, agilidade, todo seu esforço, em tanto parte superior quanto parte inferior. Então, realmente, eu acho que força de pegada, então, tá bem distribuído. Então, Rogue, se tu estiver assistindo essa live, pode dar o cheque em branco pro Heitor. Vou anotar isso aqui. Vamos lá. Qual o conselho que tu daria, né, para quem tem interesse de se aventurar no esporte?
para quem quer começar? Bom, primeiramente, não tenha pressa em elevar as cargas, né? Porque a gente precisa de muito tempo para melhorar a técnica. Então, assistam o canal Força Estrutural para vocês aprenderem sobre treinamento, primeiramente. E eu não estou falando isso puxando o saco, porque a gente sabe que o seu canal, em relação de estrutura de treinamento, de técnica e tudo mais, é maravilhoso, né? Quem não tem acesso ao inglês, né? Então, o inglês ajuda bastante, porque tem bastante atleta, tem bastante gente lá fora que passa muita técnica. Segundo, eu acho que o powerlifting seria uma base bacana com o weightlifting. Seriam as duas bases principais para que essas pessoas consigam ter estrutura para ser um bom strongman. O weightlifting, né, o levantamento de peso olímpico, ele daria toda essa malemolência da tripla extensão para que a pessoa consiga colocar grandes pesos acima da cabeça. Extremamente técnico. Na academia, fazer os exercícios auxiliares para não ter nenhum tipo de lesão. Assistir os eventos para entender um pouco os eventos, ver quem você é no esporte e começar com o que dá. Vamos supor, estou na academia, eu não tenho lá os equipamentos. Cara, pega ali um kettlebell, pega alguma coisa, vai fazer um farmer, monta alguma coisa ali, vê quais são os eventos que são mais parecidos com os eventos strongman para que você comece a fazer. E assim vai estruturando, chamando os amigos para conseguir ir progredindo como aconteceu com a gente, né? Queria falar um pouco sobre o Mylon, né? O Mylon foi o cara que acreditou no Strongman, ele começou ali com uns baldes de areia, saco, sabe? Ele tinha muito correntes, muito pouca infraestrutura, mas ele tinha um sonho, que esse sonho transformou também o meu sonho, que é hoje. Então, ele sofreu naquele começo ali, com o tempo ele foi tendo mais ajuda. Hoje a gente tem um centro de treinamento onde a gente tem equipamentos que dá para fazer um mundial, sabe? A gente tem tudo quanto é tipo de equipamento. Hoje também, eu falo assim, eu sou um cara que eu tô sempre focado em melhorar, então, pô, eu fiz algumas sandbags, né, para colocar sandbag shoulder, pô, a gente tem sandbag até 130 quilos, foi de 150. A gente tem as nossas atlas, esses tempos aí a gente comprou uns mods, vamos fazer atlas até 200 quilos, que é um dos objetivos da gente. Equipamento, então a gente, por causa do Mylon, o Flávio Nunes também, a gente conseguiu trazer esse sonho do Strongman. E é claro que tem outras pessoas no Brasil, tem outras equipes aí, né? Eu posso falar mais da minha, não estou querendo dizer que só a gente está aí, né? O Ferrari está aí, tem o pessoal de outras equipes, mas claro que eu vou falar mais do que eu estou vivendo, né? Então, é isso aí. Caramba, então, parabéns aí ao Mylon por ter acreditado quando não tinha nada. E realmente, um começo humilde do sonho ali está se transformando em algo considerável. Sim. Parabéns. Agora, algumas perguntas assim mais soltas. Pedras de Atlas ou pedras naturais? Pedras de Atlas, eu prefiro. Halter ou Axel? Para pressões. Cortou o áudio, eu preciso que você repete. Tá. Halter, dumbbell ou Axel para pressões? Dumbbell. Eu adoro o dumbbell. É uma das provas que eu mais gosto. E para deadlift? Barra de deadlift ou Axel? Barra de deadlift. A Axel eu ajudei bastante da gente. Front hold ou farmer's walk? Farmer's walk. Eu acho bacana a dinâmica que ele tem. Ele gera muita estabilidade ali, então a pessoa tem que tomar bastante cuidado. Então acaba fazendo uma prova bacana, assim, toda a sua estrutura. Entendi. Saco de areia ou barril para arremessar? Cara, eu tô gostando muito do saco de areia. Barril eu acho que é extremamente técnico para saco de areia. Nossa. Se te convidassem por força bruta ou a seletiva força bruta próximo ano, tu iria? Com certeza. Competindo contra caras mais pesados? Com certeza. Eu te falar bem a verdade, meu objetivo é conseguir trazer o máximo de força de ombro, e aqui no Brasil, se eu puder fazer competições também na Open para me puxar lá para cima, eu topo. Beleza, cara. Então, acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente encerrar aqui. Muito obrigado, não quero gastar muito teu tempo. Um prazer gigantesco de tê-lo por aqui, tá? Outras oportunidades eu quero tratar aqui contigo sobre parte de filosofia de treinamento, parte de nutrição, até se tu quiser convidar uma pessoa aí, um nutricionista que tu conheça, ligada a essa parte de Strongman,
esporte de força como um todo. Claro. Vai ser bem legal que com certeza o pessoal aqui também tem curiosidade sobre isso. Que nem, ó, eu vou falar para você, se tiver interesse, eu tenho certeza que o Marlon vai ficar muito contente, pode chamar ele, porque ele está indo para os Estados Unidos representar a gente, quando ele voltar aqui, para ele poder contar um pouco sobre a história dele, porque é um cara assim que é muito bacana, ele está ajudando demais aí o Strongman no Brasil, tá? Então, cara, eu vou querer sim, cara. Com certeza tá? vou querer. A Mônica Sato também, que é atleta tricampeã do Static Monster, ela como eu falei para você, ela está totalmente aí à disposição de fazer, contar sobre a caminhada dela, uma jovem senhora de quase 50 anos, aí, 49 anos, 6 filhos aí, levando muita coisa, então também vai ser uma experiência com certeza muito bacana. Então, não, fala para ela aí, fala pro pessoal aí os números dela, por favor, no Static Monster, para o pessoal ter uma noção. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Mônica ali. A Mônica, ela colocou 300 quilos no deadlift e colocou, se eu não me engano, 90 quilos no log e 95. O log eu não estou muito lembrado. Mas ela foi na categoria Master e poderia ter, se ela tivesse na categoria Open, teria ficado em primeiro na categoria Open, para vocês verem como que essa mulher é guerreira. Com uma lesão de bíceps, sabe? Ali, ponto ali de ter um rompimento, sentindo dor. Do tempo que eu tive com ela, sentindo dor, guerreira, não desistiu, foi para cima e trouxe esse campeonato aí pro Brasil. Massa demais, cara. Massa demais mesmo. Mas a gente acaba nem sabendo desses casos, principalmente assim, esses esportes de força, né? Que a gente tem atletas que atingem assim marcas impressionantes, títulos e tudo mais. E também aos poucos está crescendo, né? O esporte de força se popularizando, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado mesmo por estar aqui, ter aceitado também o meu convite. Valeu mesmo. É muito sucesso para ti, tanto como atleta, como no seu trabalho, beleza? E próximas competições aí, que venham mais e mais troféus aí para tua galeria. Beleza? Amém. Obrigado pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Obrigado, pessoal, que assistiu a live. Valeu. Agradecimento aí nos comentários para não me perder um pouco, mas obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu. Muito obrigado. Falou, pessoal. Meu Deus. Deus.